Bom dia, amada igreja. Um bom dia a todos. Quero desejar um bom domingo. Esse que é o nosso terceiro domingo do mês, onde teremos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor, apesar de não podermos estar juntos, mas poderemos celebrar dessa forma, remotamente, em nossos lares, onde estivermos. Glória a Deus por isso. Mas que em breve, em Deus, possamos estar juntos novamente em nossa igreja, celebrando esse memorial tão importante em nossas vidas. E como proposta de reflexão nesta manhã, eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias em João 13. João 13 ocorre justamente durante em que Jesus celebra esse momento único, conhecido por nós como a ceia do Senhor. Então, em João 13, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 17, e eu farei essa leitura na versão A Mensagem, onde utilizaremos essa versão para fazer essa reflexão neste domingo, nesta manhã, neste culto. Partindo do verso 1, do capítulo 13 de João, um texto bem conhecido, que é quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Então, partindo do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. À hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então, levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com o avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou: Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu: O Senhor não vai lavar os meus pés. Nunca. Jesus disse: Se eu não lavar, você não poderá ser parte do que estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Jesus disse: Se tivesse tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés. Agora, estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade, não com a higiene. Porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o traía. Por isso disse, nem todos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica e retomou o seu lugar à mesa. Então ele disse: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e estão certos. É o que eu sou. Então, se eu, o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que estou dizendo, façam o que digo e vivam uma vida abençoada. Bom, é importante só a gente destacar que esse sermão está baseado no livro A Bíblia Toda, o Ano Todo, de John Stott.
Durante a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e disse-lhes que seguissem seu exemplo. Vejamos os versos 14 e 15. Versículo 14 e 15. Então, se eu, o Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Alguns cristãos têm reproduzido fielmente essa cerimônia na quinta-feira, mesmo hoje em dia. Assim como algumas igrejas protestantes também incorporam a lavagem dos pés em seu culto de Santa Ceia. Outros acreditam que Jesus não estava instituindo uma cerimônia, e sim praticando um rito comum à cultura da época. Transpondo a fala de Jesus para a nossa cultura, ele nos diz que se amarmos uns aos outros, serviremos uns aos outros, de forma que não há nada que possa ser demasiadamente humilhante, não possa ser feito. O lava-pés, vejamos, no entanto, foi mais que um exemplo de serviço humilde, foi também uma parábola da salvação. A princípio, Pedro se recusou a permitir que Jesus lavasse seus pés. Vejamos lá no versículo 8. Pedro insistiu. Versículo 8. Pedro insistiu: o Senhor não vai lavar meus pés. Nunca. Jesus disse: se eu não lavar, você não poderá ser parte do que estou fazendo. Vejam, sendo assim, Jesus disse: o discípulo não poderia ter comunhão com ele. Foi quando Pedro pediu para que também suas mãos e cabeça fossem lavadas, ao que Jesus respondeu no versículo 10. Versículo 10, Jesus disse: se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés agora. Estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entenda, é com a santidade, não com a higiene, diz essa versão, a mensagem. Fica assim muito claro que a lavagem era um retrato da salvação e que compreendia duas etapas, segundo John Stott. Primeiro, um banho, depois a lavagem dos pés. O costume implícito nessa cerimônia era familiar. Antes de sair para jantar na casa de um amigo, o convidado tomava um banho. Ao caminhar descalço ou de sandálias, seus pés se sujariam de novo. Normal, andando no meio da estrada, os pés acabariam se sujando. Assim, ao chegar um serviçal, lavaria seus pés. Mas não haveria necessidade de outro banho, porque o banho já tinha sido tomado antes de sair de casa. Precisava só lavar os pés, limpar o que estava sujo. Vejamos os versículos do 3 ao 7. Versículos 3 ao 7. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então, levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com o avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou: Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Vejamos, da mesma forma, quando chegamos a Jesus Cristo por meio do arrependimento e da fé, somos banhados. Teologicamente, entendam, este banho é chamado de justificação. O que é justificação? É o recebimento de uma nova condição, ou regeneração, que é a experiência de um novo nascimento. Ambos, tanto a justificação quanto a regeneração, são representados no batismo, que é o mergulhar nas águas, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, que não se repete, a não ser em casos especiais, mas comumente o batismo ele não é repetido. Se a pessoa se batizou,
não vai se batizar novamente. Não vai ter necessidade de novo batismo. Como eu falei, a não ser em casos especiais. Depois, mesmo continuando a cair em pecado e nos sujando da lama que há nas ruas imundadas do mundo comum, não precisamos de outra justificação, regeneração ou batismo. Não é necessário mais nesse sentido, e sim de perdão diário, simbolizado por nossa frequência, a ceia do Senhor. Por isso a ceia é celebrada frequentemente em nossa igreja aos terceiros domingos do mês. Pedro cometeu 2 erros opostos. Primeiro, quando protestou a que Jesus lhe lavasse os pés. Em seguida, ao pedir o banho completo, visto que tudo que necessitava era ter apenas os pés lavados. Ele não precisava lavar seu corpo novamente, bastava limpar o que estava sujo, o perdão diário, o lavar os pés. Vejamos o versículo 9. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Então ele tenta tomar o banho novamente, querendo ser justificado, regenerado, vamos botar assim, batizado novamente, onde não existia mais essa necessidade. Que Deus nos ajude a compreender essa distinção, que Ele possa nos ajudar a compreender essa distinção de que não precisamos tomar um novo banho, já estamos limpos, já estamos regenerados, justificados, já fomos batizados, confessamos publicamente nossa fé, morremos para o mundo, nascemos para Cristo, mas que diariamente precisamos novamente, diante dos nossos erros, das nossas falhas, precisamos do seu perdão diário. Amém? Vamos orar agora nesse momento, nos preparando para o momento ápice desse culto, que é a ceia do Senhor. Senhor Deus querido, Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos dando força, nos ajudando, Pai, a entender o quanto precisamos do teu perdão diário, Senhor. O quanto precisamos ser transformados e aplicar em nossas vidas tudo que temos aprendido, tudo que temos visto, para que outras pessoas vejam em nós o Senhor, Deus. Trabalhe em nossas vidas, Pai, nos ajuda, Pai, para que possamos não beber mais apenas o leite materno, mas sim viver uma vida compromissada com o Senhor, Pai. Confiamos em Ti e assim te oramos, Pai. Te pedimos perdão por nossas falhas, por nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajuda a mudar nossas atitudes para que possamos dar o bom testemunho de Ti, Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Bom, entrando agora diretamente na ceia, a celebração da ceia do Senhor traz os seguintes benefícios. Vejamos, o primeiro, nos leva a recordar o sacrifício de Jesus na cruz. E também contribui para despertar nos assistentes ao culto de celebração um sentimento de submissão. Olha que importante isso, né? A celebração da ceia do Senhor deve ser realizada pelos membros da igreja que estejam em plena comunhão com ela. Todos que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, primeiro ponto. Todos que já deram sua pública confissão de fé através do batismo, como nosso pastor ensina, o segundo ponto. Em plena comunhão com a sua igreja local, terceiro ponto. Em quarto, todos que ao se autoexaminarem entendam que verdadeiramente estão compromissados com o Senhor, para que não sofram condenação. Assim é ensinado
em 2 Coríntios. Então estamos diante da mesa do Senhor. Aproximemo-nos desta mesa com fé, com a alma contrita, mas ao mesmo tempo jubilosos, esquecidos das ofensas, repletos de amor, unidos num só sentimento, dispostos a uma vida mais pura e consagrada, que se alimenta em Cristo, o pão da vida. John Stott, no livro A Bíblia Todo o Ano Todo, ele destaca 3 verdades sobre a ceia do Senhor. A primeira é a centralidade de sua morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial. Eles deveriam comer pão e beber vinho em sua memória. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor deles, enquanto o vinho representava o seu sangue derramado. Em outras palavras, ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. Era pela morte que ele desejava ser lembrado. Foi o que ele celebrou. Ele celebrou o momento que ele ia entregar a sua vida, o momento de sua morte, do seu martírio. A segunda verdade apontada por John Stott, que aprendemos com a ceia do Senhor, diz respeito ao propósito da morte de Jesus. O cálice representava seu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Esta declaração verdadeiramente maravilhosa de que, através do sangue de Jesus, derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança, cuja maior das promessas era o perdão dos pecados, que nós acabamos de falar, o perdão diário, o perdão dos nossos pecados que cometemos. E a terceira verdade ensinada pela ceia do Senhor está relacionado à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. Olha o quanto é difícil, né? A gente falar e entender. Mas vejam, no drama do cenáculo, os discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. E diretamente, eles participaram diretamente. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que eles o bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, temos de nos apossar das bênçãos de sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nossos corações mediante a fé. A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo, não me esqueça, não era apenas isso, mas antes foi um drama com grande riqueza de significado espiritual. Por isso, no primeiro sermão do ano, quando eu falei sobre João 1, eu disse o quanto era importante nós separarmos esse ano para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas que tiveram a oportunidade de assistir, de participar daquele sermão, estão tendo a oportunidade de participar agora, que não só determinem isso parecido, mas que possam colocar como o principal, a parte principal desse ano, o foco principal desse ano, para aqueles que ainda não aceitaram, que venham a aceitar, para aqueles que aceitaram, mas ainda não passaram pelo batismo, que venham a passar, a colocar como foco principal, determinação para esse ano de reconhecer publicamente a sua fé, passar pelo batismo, morrer para o mundo, quanto é importante na vida cristã, na vida pessoal do crente, daquele que crê, passar por esse momento de morrer para o mundo e de nascer para Cristo. E mesmo nós, que já aceitamos, que já
fizemos nossa confissão pública de fé, confissão, que possamos nos manter firmes, dedicados nesse ano ao Senhor. Eu quero ler, voltando um pouquinho, os capítulos de João, até o capítulo 6 de João. Nós vamos entender duas coisas importantes para poder participar da ceia do Senhor. O primeiro está em João 6, capítulo 6 de João, dos versículos 53 ao 58. Então, capítulo 6 de João, que tiver com a sua Bíblia aberta, pode voltar um pouquinho no capítulo 6 e ler juntamente comigo agora do 53 ao 58. Diz assim, a palavra de Deus, falando das palavras de Jesus. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai que é vivo me enviou aqui. Assim, vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e, mais tarde, morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus está destacando aqui o amor a Deus. Agora, voltando para o capítulo 13 de João, voltando nossas Bíblias no capítulo 13, só que avançando um pouquinho mais do que a gente leu lá nos versículos 34 e 35. Então, João 13, versículos 34 e 35, Jesus diz: Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros, o amor ao próximo. Se entendemos que amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo assim como Ele nos amou, somos capazes de amar ao próximo não só como a nós mesmos, mas assim como Ele nos amou, e esse é o mandamento que Ele nos dá, esse novo mandamento, que possamos agora juntos participar desse momento de celebrar a ceia do Senhor. A Bíblia diz que nosso Senhor Jesus Cristo, tomando pão, deu graças. Oremos. Senhor, Deus querido, Pai amado, que possamos, Pai, nesse momento de celebração da ceia do Senhor, Pai, nos recordar do momento em que Jesus entregou sua vida, Pai, em martírio por amor a nós, Senhor. O Senhor que o enviou para que ele aqui, Pai, participasse desse momento, de todo momento conosco, daqueles que estiveram aqui com ele, e que pudéssemos aceitá-lo, Pai, reconhecendo que ele é o Messias enviado por ti para tirar o pecado do mundo, para nos salvar, Pai, para nos reconciliar contigo, Pai. Por isso o véu se rasgou de cima a baixo, para que pudéssemos ter o livre acesso a Ti, Senhor, por meio do Teu Filho amado, pois ninguém vai a Ti, senão por Ele. Assim, Pai, te agradecemos, te oramos, te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, pelo Teu sacrifício, Pai, no alto daquela cruz. Reconhecemos a Ti, Pai, como o único que pode nos salvar. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Participemos juntos e
Igreja de Cristo, comamos do pão que simboliza o corpo de Jesus, Senhor e Salvador, dado por nós no Calvário. Participemos juntos, Igreja de Cristo, bebamos do vinho que simboliza o sangue de nosso Senhor e Salvador derramado por nós no Calvário. Senhor, obrigado, Pai. Te agradecemos por poder participar desse momento, Pai. Apesar da distância, podemos celebrar, Pai, a Tua morte no alto da cruz, Senhor. Glória te damos por isso, em nome de Jesus. Amém, Deus. Uma das finalidades da ceia é anunciar a morte de Cristo, até que Ele venha. Aos que ainda não puderam participar desse momento, que meditem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, no alto do monte Gólgota, pelo seu amor demonstrado naquele ato sacrificial. Minha oração é para que em breve possamos estar juntos celebrando a ceia do Senhor, como Igreja do Cristo vivo. Amém? Igreja que participaram da ceia do Senhor, guardemos conosco as experiências destes momentos. Que em nossa vida se manifestem os frutos maravilhosos desta comunhão com nosso Redentor, que possamos seguir na paz, fortalecidos com o alimento espiritual que vem de Deus, que brilhe em nós a luz diante de todos, e o amor seja manifesto no lar, na sociedade e na igreja, a fim de que Deus seja glorificado e exaltado em nós e em muitas vidas. Amém? A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a amizade profunda do Espírito Santo sejam com toda a Igreja de Cristo em toda a terra. Amém. E assim nos despedimos nesse domingo, pedindo a Deus que nos fortaleça, que diariamente possa nos perdoar pelos nossos erros, mas que possa nos ajudar a fortalecer nossa fé, nossa esperança e nosso amor nele. Assim nos despedimos, assim desejamos um bom domingo, uma boa semana e um bom ano a todos. Amém.